Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando agora o último trimestre de 2012. Estamos aí na primeira lição desse quarto trimestre de 2012. Estaremos estudando aí as lições da CPAD com o tema Os 12 Profetas Menores, Advertências e Consolações para a Santificação da Igreja de Cristo. O comentarista desse trimestre é o pastor Ezequias Soares. É um dos mais renomados biblistas do pentecostalismo brasileiro, líder da Assembleia de Deus em Jundiaí, São Paulo, e da Comissão de Apologética da CGADB. É mestre em Ciências das Religiões, graduado em Línguas Orientais e autor de várias obras publicadas pela CPAD. Nosso trimestre estará bem servido com nosso querido professor, pastor Ezequias Soares. A nossa primeira lição aí tem como título A Atualidade dos Profetas Menores. O nosso texto áureo, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 26, que diz: Mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Então, falando a respeito de Jesus, da sua vinda pessoal, cumprindo assim os ditos, ou melhor, os pré-ditos pelos profetas. Os profetas vaticinaram sobre a vinda de Jesus, como seria, o que aconteceria, e Jesus veio cumprindo tudo isso que estava escrito a respeito dele. A verdade prática, por ser revelação de Deus, a mensagem dos profetas é perfeitamente válida para os nossos dias. Então a palavra de Deus ela é sempre atual. Então não pense que porque foi escrito aí um livro lá no Antigo Testamento, há 500 anos, 700 anos, há 300 anos, que não importa, aí você acha, mas então é para aquela época. Não, a palavra de Deus ela é aplicada à vida do homem, e a vida do homem, desde que o homem foi criado até o último homem sobre a face da terra, a palavra de Deus ela serve para este homem. Porque as situações pelas quais o homem passa são muito semelhantes, não importando aí a época, a cultura, ele vai passar por situações de desobediência a Deus, por situações de aflições. Então essas situações, o básico que nós temos que saber é a raiz dessas situações sempre está no pecado. Então Satanás, desde que o homem entrou aqui na terra, Satanás estava aí. E ele tenta o homem da mesma maneira. Ele tem aí os seus planos malignos. E ele é o mesmo que estava aqui quando o homem chegou, e é o mesmo que só vai sair no final deste mundo, quando tudo for destruído daqui mesmo. Então a raiz de tudo que o homem faz de errado está no pecado. E Satanás é aquele que instiga o homem ao pecado. E a raiz da bondade do homem, do que é bom no homem, vem de Deus. Então Deus é eterno. Então essa relação do homem com Satanás e a relação do homem com Deus é o que governa a vida do ser humano. E é o que vai fazer com que o ser humano precise, então, de sempre estar ouvindo a palavra de Deus, lendo, meditando nessa palavra, buscando a presença de Deus. Este homem precisa, todos os dias, ter momentos de intimidade com Deus. Buscar sempre a leitura dessa palavra, ver o que os profetas falaram a respeito das situações que nós passamos no nosso dia a dia. Então a mensagem é sempre atual. Também devemos saber que existem as profecias que estão registradas na Bíblia, que já se cumpriram, as que estão sendo cumpridas e as que ainda vão ser cumpridas. A nossa leitura bíblica em classe está aí na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, do versículo 16 ao versículo 21, que diz o seguinte:
Porque não nos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos essa voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então veja bem que Pedro está dizendo aqui bem claro, olha, nós não estamos falando a respeito de coisas que ouvimos falar, ou a respeito de coisas aí inventadas, criadas para aí trazer um belo discurso, ou para ganhar dinheiro com isso, nada disso. Nós estamos falando daquilo que nós vimos, nós testemunhamos. Então Pedro teve realmente o quê? Uma visão de Jesus no Monte da Transfiguração. Ele ouviu então a voz que veio do céu, dizendo: Este é o meu Filho, em quem eu tenho todo o meu prazer. Veja que existe outra vez também a voz vindo para João Batista, quando Jesus foi batizado também nas águas. A voz apareceu ali e falou, testificando que aquele era o Filho de Deus. Então Pedro está dizendo, olha, eu não ouvi falar, não estou inventando história, nem alguém inventou, falou para mim. Eu estou dizendo que eu ouvi, eu vi a sua glória no Monte da Transfiguração. E ali estava Pedro, João e Tiago. Então, além dele ver Jesus glorificado, também ele ouviu a voz de Deus. E além disso, ele diz, olha, os profetas falaram a respeito dele. Nós andamos com ele e vimos que as palavras preditas pelos profetas, vaticinadas pelos profetas, realmente se cumpriram nele. Então nós podemos testificar isso. E ele diz, olha, assim como nós, lendo os profetas, vimos que essa palavra se cumpriu nele, todos deveriam prestar atenção, dar valor às palavras dos profetas, porque as profecias se cumpriram nele. Então, Pedro está chamando a atenção e diz, olha, é importante vocês prestarem atenção no que os profetas dizem, porque o que eles escreveram veio de Deus, o seu cumprimento é cabal, é um cumprimento realmente literal, e além disso, esta palavra é como luz a guiar as nossas vidas, e sempre no sentido de Deus. E ele então chega à conclusão de que as palavras que os profetas falaram não vieram dos profetas, não era a inteligência dos profetas, a capacidade dos profetas e nem a adivinhação, mas tudo que eles falaram foi debaixo da inspiração do Espírito Santo. Então, além desses homens serem pessoas separadas para Deus, pessoas de integridade, pessoas de moral, eles tinham um bom caráter e, além disso, eles tiveram a revelação do Espírito Santo. Então não veio deles. Poderíamos aí colocar milhões de qualidades boas dessas pessoas e mesmo assim não acreditarmos nelas. Então Pedro está dizendo, olha, não é por causa delas, eram pessoas santas, eram pessoas diferentes, eram pessoas íntegras, eram. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é que o que eles falaram foi
vindo do Espírito Santo de Deus. Então veio a revelação de Deus para eles escreverem as suas profecias. E elas se cumprem integralmente, cabalmente. Na nossa lição de hoje nós teremos aí as seguintes partes. Primeira parte sobre os profetas menores. Na parte 2, a mensagem dos profetas menores. Na parte 3, a inspiração divina dos profetas. Na nossa introdução diz: nesse trimestre estudaremos os chamados aí profetas menores. Apesar de antiguíssimos, eles tratam de questões relevantes para os nossos dias e servem de edificação espiritual a todo o povo de Deus. Entre os temas tratados temos a família, a sociedade, a política e a espiritualidade. Na atual conjuntura, os profetas são um verdadeiro esteio da sabedoria divina para a Igreja de Cristo, pois encorajam-nos a militarmos pela causa de Cristo. Então, os temas que vamos estudar, retirados dos livros dos profetas menores, que são os 12 profetas que você tem na sua Bíblia aí, ali começando de Osés e terminando em Malaquias. Família, sociedade, política e espiritualidade são os temas que nós vamos estudar durante esse trimestre, e todos os 4 temas são totalmente atuais, não é? Temas que nós precisamos falar diariamente, e em todos os cultos nós temos aí ensino, pregações sobre esses temas. Então é uma coisa bastante atual para nós. Família é uma necessidade muito grande da igreja em falar mais sobre família. Falar sobre sociedade, importantíssimo, pois nós vivemos em sociedade. E a sociedade depende da família. Falar sobre política, então sobre o comportamento humano, desenvolvimento, as relações governo, Estado e pessoas, e da inter-relação entre os homens. E falarmos também sobre a espiritualidade, sobre a busca por Deus, sobre a intimidade com Deus, sobre aí estarmos mais em comunhão com o Espírito Santo. Então são temas que nós falamos, não tem jeito de escapar de um desses 4 temas hoje, em qualquer pregação, em qualquer ensino. Vamos ver aí um quadro que nós temos na nossa revista, para nós entendermos melhor aí a situação aí dos profetas menores. Nós sabemos que profetas sempre existiram dentro da raça humana, desde Adão até o último homem na terra, sempre vão existir os profetas. Agora, esse profetismo de falar sobre a vinda de Jesus, sobre os escritos, nós sabemos que veio aí do período monárquico para cá, e nós vamos ver aí os objetivos. Por quê? O que eles tinham em vista? O que Deus queria com isso, quando Deus começou então a trazer essas mensagens proféticas através dos seus profetas? Então nós sabemos que Deus queria primeiro restaurar o monoteísmo hebreu, que é um Deus só, Deus verdadeiro. Queria combater a idolatria. Também queria denunciar as injustiças sociais e proclamar o dia do Senhor e reacender a esperança messiânica. Vamos ver esse quadro então, profetas menores. Aí temos o nome dos 12 profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Vamos ver que Oséias profetizou entre o ano de 793 ao ano de 753 a.C. Os reis de Judá eram Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, e o rei do norte era Jeroboão. Propósito do seu livro: levar Israel ao arrependimento de suas próprias iniquidades. Depois o profeta Joel profetizou entre o ano 835 ao ano 830 a.C., mais ou menos. Os reis não são mencionados no livro. Para que ele escreveu? Para exortar o povo a arrepender-se, voltando humildemente ao Senhor.